Muito bem, vamos entrar de cabeça nessa história. Sabe, a gente tem o costume de olhar para o serviço público como algo meio frio, né? Uma burocracia lenta, uma papelada que não acaba mais, mas a realidade por trás das mesas e dos processos é, na verdade, bem diferente. Lá no fundo, existem seres humanos incrivelmente dedicados que estão o tempo todo buscando a excelência para entregar um país melhor para a gente. E é exatamente isso que a gente vai fazer nessa nossa análise visual de hoje. Um mergulho profundo pelos bastidores da 4ª edição do MBA em Gestão Pública da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. No fim das contas, isso aqui é uma baita homenagem, uma história sobre superação, sobre uma competitividade que é de cair o queixo e sobre o triunfo emocional de profissionais que decidiram elevar a máquina do Estado ao nível mais alto possível. E para entender de verdade o peso emocional dessa jornada, a gente tem que escutar quem está lá, vivendo a linha de frente. Olha só essa reflexão poderosa do Luiz Carlos Morente, que é um servidor público veterano. Quando ele diz que finalizar esse MBA é estar no ápice da carreira e que é uma das maiores conquistas da vida dele, bom, isso já dita o tom de tudo, né? Não estamos falando de um cursinho de atualização qualquer. Para quem respira a gestão do Estado, chegar nesse patamar na ENAP é literalmente a validação de uma vida inteira dedicada à sociedade. A carga humana por trás de tudo isso é simplesmente imensa. Seção 1. O desafio dos 300. 300. Pode parecer só um número redondo, mas coloca isso em perspectiva. Esse é o limite exato, a quantidade super restrita de vagas oferecidas no edital. Agora adivinha quantas pessoas tentaram entrar? 4.000. 4.000 candidatos disputando essas 300 cadeiras a unhas e dentes. Dá para imaginar a pedreira que é? Estamos falando de profissionais que já são super qualificados. E no meio dessa multidão formidável, o nosso servidor, o Luiz Carlos Morente, cravou um extraordinário 52º lugar. Isso só prova o nível absurdo de competitividade e o prestígio gigantesco que é conseguir entrar nesse programa. Seção 2. A trajetória de Luiz Morente. Vamos conhecer o homem por trás dessa conquista. Esse termo de compromisso assinado no dia 19 de setembro de 2024 traz aquela linguagem que quem é da área já conhece bem, né? Formal, bem burocrática. Mas nesse caso, essa papelada toda serve a um propósito incrível. Por trás de cada cláusula, a gente está vendo o momento exato em que uma promessa de transformação foi selada. É literalmente o Estado documentando que aquele servidor vai pegar todo esse conhecimento de ponta e devolver em forma de benefícios reais para a sociedade. E a bagagem de quem assinou aquele termo é de impor respeito. O Luiz nasceu lá em 1958 em Parapuã, São Paulo, e carrega décadas de serviço técnico nas costas. Só para você ter uma ideia, em 2021 ele assumiu a assessoria técnica da Segov, lá no Mato Grosso do Sul, encabeçando inovações pesadas. Agora imagina a força de vontade para voltar para os bancos acadêmicos num nível de exigência tão implacável depois de tanto tempo de estrada. Aquele 52º lugar não caiu do céu. Foi resultado de uma vida inteira de trabalho duro, culminando nesse esforço para profissionalizar ainda mais a gestão pública. Seção 3. A jornada do conhecimento. Bom, a estrutura desse MBA exige fôlego de maratonista, com certeza. Tudo começa a esquentar de verdade na famosa aula magna, em fevereiro de 2025. É o grande pontapé inicial, aquele momento de alinhar mentes brilhantes. A partir daí, meu amigo, é mergulho profundo até dezembro de 2025. São nada menos que 372 horas de carga horária. E a gente não pode esquecer, eles estão dedicando essas 372 horas de estudo de alto rendimento enquanto continuam trabalhando em tempo integral, mantendo a engrenagem do governo girando no dia a dia. É mole ou quer mais? E o que eles estão estudando é o que faz a diferença. A velha administração pública era só manter a burocracia funcionando, mas o currículo desse MBA é puro futuro. Eles focam em transformação digital, análise de políticas públicas e accountability democrático. Na prática, eles estão sendo treinados para redesenhar o Estado para o século XXI. E por que isso importa para nós? Porque a accountability e tecnologia significam serviços mais rápidos, mais transparentes e uma vida muito mais fácil para qualquer cidadão que precisa do Estado. Seção 4. Liderança e visão estratégica. Claro que para orquestrar um programa desse tamanho e com essa qualidade, você precisa de uma liderança excepcional. E aqui entram as arquitetas dessa transformação, Betânia Peixoto Lemos, que é a presidenta da ENAP, e a Juliana Miranda Leda, a coordenadora geral de programas de MBA. Elas não são só administradoras, elas são verdadeiras visionárias. É a visão estratégica delas que segura o rigor lá no alto e garante que todo esse conhecimento saia da sala de aula e chegue de fato na ponta da linha do governo. E sob a batuta dessa liderança, a instituição da ENAP funciona como um motor vital, potente, impulsionando a excelência na gestão pública.
É um compromisso gigantesco, sabe? Forjar uma nova geração de gestores que tem uma capacidade crítica afiadíssima e muita vontade de inovar. E chegamos na sessão 5, o ápice da carreira, o momento da consagração. Olha só a assinatura oficial da presidenta Betânia Lemos coroando o certificado. Depois de desbancar milhares de candidatos, depois da emoção da aula magna e de sobreviver a 372 horas de ralação pura, essa é a recompensa. A validação definitiva conquistada com muito, mas muito suor. Para profissionais como Luiz, ter essa assinatura no papel é a chancela de que eles não são apenas técnicos excelentes, mas agora são verdadeiros mestres em criar políticas públicas que mudam o país. E a ficha começa a cair mesmo quando chega aquele e-mail da coordenação convocando para a cerimônia de encerramento. Você consegue quase sentir o alívio e a empolgação pulsando nessa mensagem. A hora de escolher orador de turma, professor homenageado, é a confirmação oficial de que aquela caminhada exaustiva deu certo. Cruzar a linha de chegada ganha forma através de e-mails assim, que parecem simples, mas são carregados de emoção. O grande momento, o grande finale, está marcado no calendário, dia 3 de junho de 2026. E o tema de destaque do evento é simplesmente genial. O futuro da inteligência artificial na gestão pública. Quer dizer, você treina uma turma inteira exaustivamente para modernizar o Estado, e eles encerram a jornada com os olhos cravados na tecnologia de ponta do amanhã. Mais do que uma entrega de diplomas, essa cerimônia é uma plataforma de lançamento para essas carreiras. Então, para a gente fechar, fica uma pergunta inevitável. O curso termina, o diploma vai para a parede, mas e no dia seguinte? Com 300 líderes de elite altamente treinados voltando para os seus postos cheios de novas ideias e tecnologias, o que acontece? Como é que essa nova geração vai transformar a realidade do serviço público e impactar a vida de milhões de nós no dia a dia? O futuro da nossa gestão estatal está nas mãos dessas 300 mentes. E os efeitos de toda essa transformação gerada pela ENAP, esses a gente vai sentir na pele, com certeza.